Vamos falar então agora sobre as regras, né, para a gente conseguir atribuir os estados de oxidação. Então, essa é a última parte aqui do nosso curso de falar sobre as reações redox, né? Então, como que a gente atribui então os estados de oxidação? Bem, quando a gente fala estado de oxidação, tá, a gente tem que olhar então os elementos, vamos ter que olhar a molécula formada, cada elemento dentro da molécula e assim por diante. Então, existe uma regra para que isso seja processado da melhor forma possível e vocês chegarem rápido, né, é, ao resultado final. Aí você pode falar, bom, mas eu vou ter que memorizar isso? Bom, depois com o tempo vocês vão entender que vai vir quase que por osmose, porque vocês vão trabalhar com isso direto, então acaba sendo muito familiarizado por vocês, tá certo? Bom, primeira coisa, elementos, né, livres, eles vão ter estado de oxidação zero. Vamos pegar aqui o sódio, né, e o cloro. Ambos estão no estado de oxidação zero. Quando eles reagem entre si, por exemplo, né, aí muda o estado de oxidação, tá certo? Então, quando eles estão separados, né, aí sim eles possuem estado de oxidação zero. Né? Íons que são monotômicos, né, eles possuem estado de oxidação igual à carga. Por exemplo, no NaCl, você vai ter o Na e o Cl-. Então, o estado de oxidação aqui vai ser igual à carga dos íons, tá certo? A soma dos estados de oxidação de todos os átomos, né, em um determinado composto, tem que ser igual a zero. Vamos ver se isso é verdade? Vamos pegar o sódio mais um e o cloro mais menos um. No NaCl você tem mais um com menos um, que é igual a zero. Então, a regra aqui se aplica. Né? Então, para todos os compostos químicos, né, que não tenham carga, né, então a soma dos estados de oxidação dos átomos, né, tem que dar zero. Tá bom? Terceira regra, né, a soma dos estados de oxidação, né, para todos os átomos no íon poliatômico é igual à carga, né, do íon. Vamos pegar, por exemplo, o nitrato aqui, ó, NO3-. Né? Então, você vai ter o N e o O3-. A gente sabe aqui, nesse caso, o N é mais 5 e o O é menos 2, certo? A gente vai ter que mostrar uma tabelinha para vocês depois que a gente consegue mostrar muito bem isso. Né? Alguns compostos que não vão mudar aí, sempre vai ter o mesmo estado de oxidação. Então você vai ter menos 2. Você vai fazer o quê? Menos 2 vezes 3 e o mais 5, né? Mais 5 vezes um. Quando você soma tudo isso, você vai ter que ser, isso aqui vai ter que ser igual a menos 5. Desculpa, menos um, tá certo? Então, somou, deu o resultado igual aqui, ó, menos um, que é o do nitrato, tá bom? Então, é essa regra número 3 que vocês têm que aplicar. Se fosse menos 2, essa soma aqui teria que ser menos 2. Se fosse zero, que não é o caso, porque aqui nós estamos falando de moléculas carregadas, né, poliatômicas que contêm carga, né? Mas conforme for a carga, a soma disso aqui tem que ser igual à carga. Então, no grupo 1, eles vão ter estado de oxidação mais um, por exemplo, o sódio, mais um. E todos do grupo 1 vão ter estado de oxidação mais um. O do grupo 2 vai ter mais dois. Então, por exemplo, magnésio vai ser mais dois, por exemplo, MgCl2. Mais 2, aqui o Cl é menos 1, né? Vezes 2 dá menos 2. Então, aqui zerou a carga aqui. Então, a gente vai ter também todos os átomos ali do grupo 2 como tendo a valência mais 2. Vamos ver alguns estados de oxidação aqui, né? De alguns não metais aqui na tabela de baixo. O fluoreto, né? O hidrogênio, que a gente chama de próton também, né? O oxigênio, menos 2. Grupo 7A, que é o grupo do cloro, olha aqui, menos 1. Grupo 6A, que é o grupo do enxofre, menos 2. Grupo 5A, que é o grupo do nitrogênio, menos 3, tá certo? Então, essa tabelinha aqui, ela vai dar os estados de oxidação, né? É mais comum aqui para esses caras. Então, por exemplo, aqui, ó, no MgF2, né? Você vai ter o fluoreto com estado de oxidação menos 2 e assim por diante. Pode ver que ele segue a regrinha e segue a regrinha também dos metais alcalinos, dos alcalinos terrosos. A hora que vocês colocam aqui a
carga em cima do elemento, né, para calcular o NOx, né, ou seja, o número de oxidação dessa espécie aqui. Bom, como que a gente identifica? Bom, primeiramente, quem aumenta o número de oxidação, né, a gente fala que é o composto se oxidou, e quem diminui a gente fala que reduziu. Vamos pegar o caso aqui do carbono com 2S, aqui, ó. C mais 2S dando CS2. O carbono isolado vai ser zero, olha aqui, ó, livre. O enxofre livre também vai ser zero. Quando eles se ligam, pela regra aqui, olha, você vai ter o carbono mais 4 e o enxofre menos 2. Menos 2 vezes 2, né, vai dar menos 4. Com mais 4 dá zero. Então tá certinho. Aqui, olha, o enxofre veio de 0 para menos 2, ou seja, diminuiu o estado de oxidação. Nós chamamos, esse é um processo de redução. Então o enxofre se reduziu. E enquanto o carbono veio de 0 para mais 4, então ele sofreu oxidação, né? Então ele sofreu um processo de oxidação. Então teve um processo redox aqui, né, nessa reação redox, tá certo? Fácil, né, pessoal? Bom, e o que é importante vocês entenderem também é que a gente costuma, às vezes, chamar, né, algum composto pelo o ato dele reduzir, o ato dele oxidar. Por exemplo, se uma espécie promove redução, a gente chama ela de agente redutor. Se uma espécie promove oxidação, a gente chama ela de espécie oxidante ou agente oxidante, tá certo? Vamos pegar aqui, ó, Na, 2Na sólido mais Cl2 gasoso, dando o NaCl, né? Quem se oxidou aqui? O Na se oxidou, enquanto o cloro aqui, olha, foi de 0 para menos 2, ele se reduziu. Então, o Na, ele é o agente redutor e o Cl2, ele é o agente oxidante. Por que ele é o agente oxidante, o Cl2? Porque ele promoveu a oxidação do sódio. Por que o sódio é agente redutor? Porque ele promoveu a redução do Cl2 aos íons cloreto, tá certo? Interessante, né? Olha aqui um exemplo de uma reação redox muito comum chamada reação de combustão. A reação de combustão, pessoal, é uma reação redox. Vamos dar uma olhada? Vamos pegar, por exemplo, a combustão do metano, né? A combustão do metano, nós temos então CH4 gasoso mais 2O2 gasoso, dando CO2 mais água. Típica reação onde o oxigênio se combina com o carbono, né, para formar o CO2 e também se combina com o hidrogênio para formar a água, né? Vamos dar uma olhada? Nós temos aqui, ó, gás, gás, gás e gás. Nós temos aqui o estado de oxidação menos 4 do carbono, tá? E mais 1 do hidrogênio. Se você olhar na tabelinha, está seguindo aqui o próton, lembra? O hidrogênio no composto poliatômico vai ser mais 1. O oxigênio, como é que é o oxigênio molecular? Ele está no estado 0, né? Dá uma olhadinha, de menos 4 vai para mais 4. Aqui, olha, vamos pegar aqui, ó, agora o próton, o hidrogênio. O hidrogênio sai aqui de mais 1, vamos olhar aqui para mais 1, então não alterou o estado de oxidação, tá certo? Vamos olhar agora aqui, ó, de 0 para menos 2, ocorreu o quê? Redução, tá certo? Então quer dizer que aqui você tem uma molécula no estado mais oxidado, né, com o número de oxidação, mais reduzido, mais oxidado, perdão, porque o número de oxidação é 0. Aqui ela vai para menos 2, certo? Mostrando então que o número de oxidação reduziu, né? Ele saiu de 0 para 2, ele diminuiu. Então você vai ter um processo de redução aqui. O oxigênio foi, o O2 foi reduzido a CO2 aqui. CO2 no CO2 é o estado mais reduzido. Tá bom? Então, esse é um exemplo, típico exemplo de uma reação redox. É assim que a gente olha o estado de oxidação das moléculas. Isso aqui é apenas uma revisão lá do colegial, né, onde vocês viram os estados de oxidação e redução, mas isso aqui vai ser muito útil, principalmente aquela tabela a hora que nós formos estudar equilíbrio de oxidação, né, reações redox em equilíbrio, né, quando vocês tiverem que balancear equações mais complexas, né, na química a gente tem equações muito complexas, né, que vai requisitar vocês aí memorizarem os estados de oxidação de alguns elementos, tá bom? E assim a gente encerra a primeira parte do curso, onde a gente fala
de estados de oxidação, tá bom? Então, nos próximos vídeos a gente vai entrar um pouquinho em termoquímica e equilíbrio químico e também reações ácido-base, que vai finalizando aí essa primeira etapa do curso de Introdução à Química. Até lá, pessoal!